Boa noite. Boa noite. Mercado reage mal e ações da Petrobras despencam mais de 6% após a confirmação do nome de Aldemir Bendini na chefia da estatal. Inflação oficial sobe em janeiro e é a maior desde fevereiro de 2003. Em encontro do PT, Lula defende tesoureiro Vacari e pede reação do partido. No Rio, polícia prende carros, piano e dinheiro na casa do empresário Ike Batista. Em Osasco, a água captada nos lagos está sendo usada em obras e na lavagem de ruas. Na Jordânia, a rainha do país vai a protesto contra a morte de piloto por jihadistas. O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, vai suceder Graça Foster na Petrobras. E no lugar de Bendini no Banco do... Juliana. E no lugar de Bendini no Banco do Brasil, a negociação de varejo da instituição fica Alexandre Abreu no lugar dele. Funcionário de carreira, Abreu entrou no banco em 86 como escrituário. E a repercussão ao nome de Aldemir Bendini foi imediata. A oposição classifica a escolha como caseira, improvisada e decepcionante. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, afirmou pelas redes sociais que restou à presidente Dilma Rousseff buscar alguém dentro do próprio governo, porque não conseguiu ninguém de fora disposto a ser sócio do maior escândalo de corrupção da história. O senador José Agripino do DEM, do Rio Grande do Norte, disse que a presidente buscou alguém da confiança dela e não se preocupou com o bem da estatal. Mendonça Filho, também do DEM, classificou a nomeação de Bendini de absurda. Segundo ele, o governo vai colocar mais lenha na fogueira da crise da Petrobras. Já o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, do PT, afirmou que Bendini é um executivo competente e preparado. O ministro definiu como adequada a escolha de Dilma. Agora sim você acompanha a reportagem sobre o presidente do Banco do Brasil, que ele foi escolhido, Aldemir Bendini, para suceder Graça Foster na presidência da Petrobras. Graça Foster renunciou com os outros 5 diretores anteontem e a sucessão tinha que ser definida até hoje. O nome de Bendini foi aprovado no início da tarde pelo Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Bendini é presidente do Banco do Brasil desde abril de 2009, ainda no governo Lula. É ligado ao PT e seu nome não entrou na lista de especulações para o cargo. Seu desafio imediato será apresentar o balanço da companhia com as perdas decorrentes da corrupção. A indicação não foi bem recebida pelo mercado financeiro, que desejava um nome mais independente em relação ao Palácio do Planalto. As ações da estatal desabaram mais de 6%. Aldemir Bendini já teve o nome envolvido em algumas polêmicas. Em novembro do ano passado, ele chegou a colocar seu cargo no Banco do Brasil à disposição, depois do jornal Folha de São Paulo noticiar que a apresentadora Val Marchiori tinha conseguido um empréstimo de R$ 2.700.000 em condições suspeitas. Com restrição de crédito no banco, ela não teria capacidade financeira para obter o financiamento e ainda assim conseguiu a juros menores que a inflação. Questionado na época, Bendini negou a participação na concessão do empréstimo. Bendini também pagou multa de R$ 122.000 à Receita Federal depois de ter sido autuado por não comprovar a procedência de R$ 280.000 informados em sua declaração de imposto de renda. O executivo teria informado que tinha o dinheiro guardado em casa. Com o pagamento da multa, o caso foi arquivado pelo fisco. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Havia uma luz no fim do túnel da crise da Petrobras, para usar uma frase feita. Ela se acendeu esta semana, quando, enfim, a presidente Dilma Rousseff decidiu trocar a direção da empresa e, assim também, dar alguma esperança de que a petroleira pudesse ser reformada. Essa luzinha quase se apagou ou ficou muito fraca hoje, quando a presidente anunciou o novo nome do presidente da Petrobras, Aldemir Bendini,
que era presidente do Banco do Brasil. As ações da empresa caíram de novo, violentos 7%. Mas isso é quase o de menos. O importante é que ficou uma impressão geral de descrédito, tanto no futuro da empresa como no futuro do governo. A nomeação de Bendini significa duas coisas. Primeiro, que a presidente não conseguiu ou não quis encontrar um executivo de peso e independente, que pudesse dar novos rumos à empresa, quase quebrada por causa das intervenções do governo Dilma I e pela corrupção. Segundo, que ao nomear Bendini, a presidente preferiu uma solução caseira, alguém próximo, que a princípio não irá contestar as orientações da presidente. Esse é o maior problema da empresa, assim como era o maior problema do Ministério da Fazenda. As orientações da presidente criaram crises que todos estamos vendo. Bendini em si mesmo é um executivo razoável, embora não saiba nada de petróleo e ainda tenha de responder algumas investigações do Ministério Público. O problema maior, repita-se, é que ele não representa mudança. Por que Dilma fez tal escolha? Talvez porque não tenha conseguido convencer ninguém mais independente a aceitar o cargo tão complicado em tão pouco tempo. Como se sabe, a presidente foi surpreendida pela demissão coletiva da diretoria da Petrobras na terça-feira. Teve 2 dias para pensar numa mudança em que deveria estar pensando faz 10 meses, desde que estourou o escândalo de corrupção na Petrobras. Pode ser também que a presidente não queira mudança alguma, afora combater a corrupção. No entanto, a Petrobras precisa de reforma maior. Sem isso, a crise continua. Sem isso, a crise da Petrobras contamina muitas outras empresas que já demitem em massa e contamina o crédito financeiro do país. Sem isso, sem reforma, a Petrobras não vai poder voltar a investir e crescer, o que é péssimo para o Brasil, pois a petroleira é a maior investidora e maior pagadora de impostos do país. O novo presidente vai ter de surpreender todo mundo e mostrar independência e vontade de mudança. Sem isso, a crise continua. Boa noite. E em meio a denúncias e também escândalos de corrupção, o Partido dos Trabalhadores comemora 35 anos. A cúpula do partido se reuniu em Belo Horizonte para avaliar o atual cenário político e definir estratégias para os próximos meses. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula participam da comemoração. No encontro, Lula criticou a ação que levou o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Lula disse que ficou indignado. Tem dia que a gente fica mais indignado do que outros dias, e eu tomei muito cuidado para não tentar repassar aqui, nessa festa de 35 anos, a indignação que eu fiquei ontem. Porque seria muito mais simples a Polícia Federal ter convidado o nosso tesoureiro para se apresentar do que ir buscá-lo em casa. Seria muito mais simples dizer que eles estão repetindo o mesmo ritual que eu vejo nesse Brasil desde 2005, quando começou as denúncias que eles chamaram de mensalão. Nossos adversários não se incomodam que essa campanha já tenha causado enormes prejuízos à Petrobras e ao país. O que eles querem, na verdade, é criminalizar o PT, paralisar o governo e continuar desgastando o nosso partido ao limite. E a presidente Dilma Rousseff fala nesse momento na festa de aniversário do PT. Dilma ainda não falou nada sobre o escândalo na Petrobras. Ela começou o discurso falando dos feitos de seu governo, da disputa presidencial do ano passado. Dilma defendeu as mudanças econômicas praticadas. Ela disse que os ajustes são necessários para preservar as conquistas dos últimos 12 anos. A inflação oficial do país fica em 1,24% em janeiro. Segundo o IBGE, é a maior taxa mensal medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo desde fevereiro de 2003. Nos últimos 12 meses, o aumento de preços chegou a 7,14%, valor bem acima da meta definida pelo governo, que é de 4,5% de inflação para 2015. As despesas com moradia tiveram a maior alta de preços em janeiro, influenciada principalmente pela energia elétrica, que ficou
8,27% mais cara em relação a dezembro do ano passado. Os gastos com transporte subiram 1,83%. As despesas com alimentos também subiram bastante, 1,48%. A taxa em 12 meses foi a mais alta desde setembro de 2011. Polícia Federal apreende carros de luxo e R$90 mil na casa do empresário Ike Batista, no Rio de Janeiro. Na operação foram levados 7 veículos, 2 deles de luxo, um Lamborghini que decorava a sala de Ike e um Porsche. O bloqueio de bens foi determinado pela Justiça para garantir o pagamento de indenizações caso ele seja condenado por crimes contra o mercado financeiro. A ação policial foi motivada por uma série de transferências de dinheiro feitas para familiares. O filho do empresário, Thor Batista, recebeu R$137 milhões. Outros 40 milhões foram doados para 2 ex-mulheres. A defesa de Ike disse que não teve acesso à decisão que determinou o bloqueio de bens e que há abuso no caso. A falta d'água na Grande São Paulo se agrava a cada dia. E em Osasco, moradores de muitos bairros reclamam da escassez no fornecimento prestado pela Sabesp. Esta semana, a Prefeitura passou a captar água dos lagos do município para fazer limpeza urbana. Hoje o salão de beleza de Arthur, em Osasco, na Grande São Paulo, está funcionando normalmente. Esse é um motivo de comemoração, sinal de que tem água no estabelecimento. Há um mês ele enfrenta a falta d'água. O cabeleireiro chegou ao ponto de comprar água mineral para lavar o cabelo dos clientes. O método mais eficaz que a gente achou foi esse, de comprar os galões de água para poder fazer o atendimento normal do salão. Mas não tem como manter, né? Porque o galão de água também está caro. Já a sorte de seu Luiz é que ele tem uma bica d'água perto de casa. A água não pode ser consumida, mas ajuda na limpeza da calçada. É só para isso, não tem como, para beber não dá. Acaba ajudando um pouquinho, mas temos criança, tem que economizar, né, para não ficar sem o banho e para comida, né? A Prefeitura de Osasco vem buscando alternativas para amenizar o problema. 128 nascentes como esta foram identificadas no município e 25 revitalizadas. A mais nova medida é coletar água dos lagos do município. Este aqui no Parque Chico Mendes foi o primeiro da lista. A água do lago forma o córrego Buçocaba, que tem 6 quilômetros de extensão e vai desaguar no rio Tietê. O caminhão-pipa é abastecido diariamente. O prefeito afirma que não há risco dos lagos secarem. Aqui se produz cerca de 50 mil litros dia. Se você tirar 20 mil, que é o que nós estamos fazendo, 30 mil continua descendo pelo córrego. Nós estamos tirando 20 mil aqui e 20 mil nesse outro parque da Zona Norte. A água captada nos lagos da cidade está sendo usada em algumas obras da prefeitura para irrigação de áreas verdes, mas principalmente para lavar as ruas que recebem as feiras livres. Uma limpeza necessária que começa assim que os feirantes desmontam as barracas. Tem restos de alimentos por todos os lados. A água é usada também para fazer a limpeza de espaços de vendas de peixes. O pescado, né, não tem como deixar a rua limpa, né? Sem o cheiro. E se a prefeitura tivesse essa ideia, é maravilhosa, brilhante. Em nota, a Sabesp informa que no Jardim das Flores, bairro visitado pela reportagem Osasco, é realizado diariamente o monitoramento da pressão nas tubulações. Segundo a empresa, a medida é adotada para reduzir o índice de perda de água na região. Em caso de falta d'água, a Sabesp solicita que os usuários informem o endereço da ocorrência pelo telefone 195. E a semana terminou com temperaturas amenas e pancadas de chuva. No final de semana, a tendência é de que esquente um pouco mais, mas ainda há chances de chuva forte. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. As temperaturas tendem a subir um pouco mais, mas ainda há previsão de fortes pancadas de chuva. As áreas de instabilidade perdem força nesse final de semana e o sol volta a aparecer forte na maior parte do estado. Aqui na Grande São Paulo, o dia começa com sol, as nuvens ficam mais carregadas e a chuva tende a ganhar força no período da tarde. E as temperaturas vão ficar na casa dos 27 graus.
Já nas cidades do litoral paulista, a chuva vem já pela manhã. Em Ubatuba, mínima de 19 e máxima à tarde na casa dos 29 graus. Em Campos do Jordão, dia mais fresquinho. Não vai fazer mais que 23 graus e pode chover forte. Em Ribeirão Preto, calorão de 32 graus e chuvas de verão a partir da tarde. Hoje, mais um protesto organizado pelo Movimento Passe Livre tomou conta das ruas do centro de São Paulo. A manifestação reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a PM, que se dispersaram agora há pouco. A concentração começou às 5 da tarde em frente à Prefeitura de São Paulo. Em seguida, os manifestantes seguiram pela rua Líbero Badaró em direção à Praça da Sé. Durante todo o percurso, a Polícia Militar acompanhou de perto os manifestantes. De acordo com a própria polícia, 200 pessoas participaram do 7º ato do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público de R$ 3,00 para R$ 3,50. Na rua 15 de novembro, alguns comércios fecharam as portas com medo de atos de violência. No viaduto Boa Vista, os manifestantes hastearam uma bandeira contra o aumento da passagem. Antes das 9 da noite, a manifestação chegou até aqui o Parque Dom Pedro e eles repetiram o que eles fizeram nas últimas manifestações, que a catraca que eles carregaram durante todo o ato, eles queimaram no ponto final da manifestação. O 7º ato do MPL terminou sem ocorrências de violência registrados pela Polícia Militar. Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubos e furtos a coreanos. Dos 8 presos, 2 são orientais e se utilizavam da semelhança física com as vítimas para praticar os crimes. A imagem da câmera do prédio mostra que os jovens, um deles com traços orientais, não tem dificuldade para entrar. Eles se fazem passar por parentes da família moradora, que não está em casa. Eles arrombam a porta e levam os objetos de valor. A partir dessas imagens, a polícia chegou até uma quadrilha que nos últimos 3 meses teria invadido 50 apartamentos na região central de São Paulo, todos de famílias coreanas. Acreditamos que essa preferência venha pelo hábito cultural de algumas dessas famílias guardarem dinheiro em casa, em espécie. De acordo com a polícia, a quadrilha começou a agir com mais frequência quando um homem de origem coreana se juntou ao bando. Segundo a investigação, ele chegou a se infiltrar na comunidade coreana em São Paulo. Frequentava as mesmas igrejas, participava de festas, com o intuito de identificar os mais abastados e conhecer detalhes da rotina deles. Embora nós tenhamos um pouco de dificuldade em analisar os traços, para os orientais não é nítida a diferença entre um japonês, um chinês e um coreano. Para chegar nas residências dos coreanos, eles precisavam de um coreano. Os 8 homens foram presos esta manhã. Com eles, a polícia encontrou relógios, computadores, celulares das vítimas, que a quadrilha ainda não tinha conseguido vender. Muito pouco, perto do que eles já teriam faturado com o crime. Hoje, todos os membros da quadrilha que foram presos com veículos que tem um valor mínimo de R$ 80 mil, sendo que nenhum deles tem nenhuma atividade laboral, nenhum deles trabalha. Todos com carros caros, óculos, relógios, celulares, frequentando festas, esbanjando dinheiro. A seguir, Estado Islâmico afirma que mulher americana refém do grupo foi morta em bombardeio. Na Jordânia, milhares de pessoas saíram às ruas em solidariedade à família do piloto queimado vivo pelo grupo terrorista. Está marcado. Reserve este sábado. Amanhã tem o melhor preço do Brasil garantido para você na Casas Bahia. Não perca. Venha e economize na TV de 32 polegadas LED com conversor digital a partir de R$ 899 à vista. Notebook positivo com Intel Dual Core, HD de 500 GB, Windows 8, só R$ 999 à vista. Muito barato. É tudo em 10 vezes sem juros. Venha aproveitar. Olhe só o preço deste micro-ondas de grandes marcas com porta
porta espelhada. Você leva a partir de R$ 299 à vista. Tem aspirador Electrolux por apenas R$ 99,90 à vista. É isso mesmo, só R$ 99,90 à vista. Tudo a preços ainda mais baixos. E com apenas R$ 59,90 por mês, você troca a sua cama por uma cama box de casal Erval com molas. Aproveite, corra para a loja. Neste sábado, quem comprar na Casas Bahia vai economizar mais. Curupira, Saci, nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Todo Seu, José Armando Vanucci conta tudo o que rola nos bastidores da TV. Também vamos compreender melhor e saber como solucionar os problemas conjugais que muitas vezes são retratados pela teledramaturgia. Tem ainda um musical imperdível com a cantora Tânia Mara. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Na Jordânia, milhares de pessoas saíram às ruas em solidariedade à família do piloto queimado vivo pelo Estado Islâmico. A rainha do país caminhou junto com a população. A rainha Rania participou do protesto na capital Amman, carregando uma foto do piloto Moaz al-Qassasbeh. Em novembro, a rainha lançou um apelo para que o mundo árabe combatesse os jihadistas do Estado Islâmico, ressaltando que eles transmitem imagem negativa do Oriente Médio e do Islã. Ontem, o marido dela, o rei Abdullah, visitou o quartel-general do Exército, onde recebeu todas as informações sobre os ataques aéreos iniciados após o assassinato do piloto. Caças atacaram campos de treinamento e depósitos de armas e munições do Estado Islâmico. O governo de Amman afirmou que estes ataques são apenas o início da vingança. Os locais dos ataques não foram especificados, mas normalmente eles se concentram na vizinha Síria. A Jordânia é um importante aliado dos Estados Unidos na luta contra os jihadistas. Mensagem do Estado Islâmico na internet afirma que uma mulher americana refém do grupo foi morta em bombardeio da Jordânia, no norte da Síria. A refém Kayla Jean Miller, de 26 anos, seria a única cidadã americana em poder do Estado Islâmico. Ela trabalhava para a Organização Médicos Sem Fronteiras quando foi sequestrada em agosto de 2013 na Síria. Meses depois, amigos receberam um vídeo onde ela aparecia vestindo trajes muçulmanos e implorando por sua vida. A mensagem postada hoje na internet traz a foto do que seria, segundo o Estado Islâmico, o prédio atingido no ataque jordaniano. Kayla teria morrido no desabamento. Os Estados Unidos declararam que ainda não podem confirmar a morte da refém. A guerra na Ucrânia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande estão em Moscou. Eles pressionam o presidente Vladimir Putin para uma solução política do conflito. Merkel e Hollande foram ao Kremlin depois de passarem pela Ucrânia. Detalhes do plano não foram divulgados. O plano exigiria a preservação da integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Os separatistas da autoproclamada República de Donetsk têm o apoio de Moscou e a Rússia sofre sanções internacionais. Os Estados Unidos estudam armar o exército ucraniano.
Os dados das caixas pretas do avião que caiu em Taiwan revelam falhas nas 2 turbinas. Mais 4 corpos foram resgatados. O número de mortos chega a 35. 8 pessoas continuam desaparecidas. As caixas pretas de dados e voz do avião bimotor mostraram que problemas com a turbina direita foram seguidos por problemas na esquerda. A tripulação reduziu a aceleração do motor esquerdo e tentou reiniciá-lo, mas não conseguiu a força necessária. O avião emitiu 5 alertas antes de cair. O motivo da falha ainda não foi esclarecido. O voo doméstico levava 58 passageiros e tripulantes quando o avião inclinou entre os prédios, bateu com uma das asas no viaduto e caiu num rio da capital Taipei. 15 pessoas sobreviveram. Os corpos do piloto e do copiloto foram retirados da cabine. O piloto morreu segurando os controles do avião, que era praticamente novo. No Timor-Leste, o primeiro-ministro Xanana Gusmão oficializa a demissão do cargo. O líder carismático declarou que precisava abrir caminho para a nova geração. Xanana Gusmão disse que sua saída é uma obrigação moral e política. O primeiro-ministro demissionário foi líder importante da independência do Timor-Leste, país que esteve sob colonização portuguesa durante séculos e depois foi ocupado pela Indonésia. Em 2002, Xanana foi eleito primeiro presidente da República Democrática. Em 2007, tomou posse como primeiro-ministro do presidente José Ramos Horta. Em 2012, sob a presidência de José Maria de Vasconcelos, Xanana Gusmão assumiu o novo mandato de primeiro-ministro e também ministro da Defesa. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Bom fim de semana para você. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Boa noite. Relembre os filmes que contam as histórias de lendas da música no Almanaque das Trilhas Sonoras. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.